Pessoal, eu sou o Diogo Nakazawa, sou gerente de vendas aqui da Zyxel Brasil. E hoje estamos com o Edson Butti aqui, o diretor-geral da Fastware, nosso distribuidor parceiro aí, né? E vou te passar a palavra aí, Edson, para você iniciar o nosso tema de hoje aí do webinar. Beleza, Diogo. Bom, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver bem? Dá um feedback para a gente aí no chat, só para a gente garantir a qualidade do som. Como o Diogo falou, meu nome é Edson Butti, eu trabalho aqui na Fastware, que é um distribuidor Zyxel. E, bom, primeiro eu queria dar os parabéns a todos vocês que estão aqui. O pessoal está dizendo que eu estou com um pouco de eco. É natural aqui, o ambiente que eu estou tem um pouco de eco mesmo, vai ficar com um pouco de eco. Então, como eu estava dizendo, parabéns para vocês que estão aqui. Eu acho que é sempre uma oportunidade boa a gente poder estar falando de coisa nova, de negócio, principalmente no canal de revenda, né? Onde a gente vem trabalhando já há alguns anos, né? Eu estou nesse mercado já faz uns 25 anos, já passei por alguns fabricantes, alguns distribuidores, e a gente vê que é sempre um desafio a gente poder trabalhar com uma marca nova, com um produto novo, é sempre um desafio a gente poder criar uma oportunidade nova de negócio, e hoje a gente vai falar exatamente disso. A gente vai falar de uma oportunidade de negócio nova para o canal, tá? Baseada nessa, vamos dizer assim, crise, né, de violações que tem acontecido e que não é, né, de agora que isso acontece, né? A gente já vem vivendo isso há um tempo e a gente vai falar um pouquinho disso na apresentação, tá? Eu queria agradecer o Diogo, a Zyxel, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, tá? Sem dúvida, a Zyxel é a melhor empresa de network em termos de negócio, de modelo de negócio para a gente trabalhar. Tá? Por quê? Vocês vão entender, e esse é um dos principais objetivos da gente estar falando aqui também. Né? Todo mundo sabe que a Zyxel é uma empresa de network, ela tem uma gama de switches, né, no mercado, trabalha com access points e a parte de firewall, né, de UTM. Mas também todo mundo, né, a maioria de vocês, se não sabe, a gente já está falando, são o diferencial, vamos dizer assim, hoje, que faz ela uma das melhores oportunidades, são 5 anos de garantia, RMA avançado, a gente está falando de suporte no Brasil, né, que é uma coisa que, para uma empresa de network hoje, não é uma coisa comum, você pegar o telefone e ligar para a própria Zyxel e ter suporte com a Zyxel e ter atendimento com a Zyxel. Então, isso são pontos que fazem da Zyxel realmente, nesse momento, o melhor modelo de negócio para o canal trabalhar com network, né? Seja com firewall, seja com access point, com wireless ou com switch, tá? Fora isso, uma política comercial super séria, super bem colocada, que já vem consolidando-se há mais de 7 anos, né? E hoje, inclusive, um parênteses aí, no final, para quem ficar até o final, a gente vai criar um bundle com um preço super especial, tá? Para quem ficar aqui até o final, para quem participou, estiver aqui com a gente até o final, vai saber, né, um bundle de um switch, um access point e um firewall num preço assim para você montar uma rede que não tem no mercado, tá? Mas vamos lá, vamos falar desse momento, tá? Vender switch, vender wireless é uma coisa que, né, apesar da gente estar falando de uma empresa de ponta, do melhor modelo, mas vamos combinar, é mais do mesmo, né? A gente está vendendo switch, a gente está vendendo wire, o que de novo a gente está levando para o nosso cliente, tá? Quantos de vocês hoje já trabalham com segurança? E por que a gente vai falar disso? Mas antes é importante a gente entender que uma tecnologia, ela passa por 3 fases, tá? É importante a gente entender isso. Então, vamos lá. A primeira fase de conceito, a segunda fase é a fase de demanda e a fase de comoditização, né? Ela vira commodity. Então, a fase de conceito é aquela hora, pô, ninguém conhece a tecnologia, você tem que ir lá fazer prova de conceito, mostrar. Na verdade, você não vende produto, nem solução, você vende um conceito novo para o cara, né? Depois você vai para a parte de projeto, onde todo mundo já entendeu que aquilo é bom
E aí começam a aparecer os projetos, né? As revendas, as empresas, elas já ganham expertise nisso, elas começam a entender que aquilo é bom e começam a demandar isso. Até um ponto que isso vai para a fase de commodity, ou seja, vira carne de vaca. Todo mundo vai trabalhar e aí o que acontece com isso? Os investimentos, né? E na fase de conceito, eles são muito altos, você tem que ficar fazendo visita, você tem que mostrar, você tem que levar equipamento, IPOC, etc., tudo que vocês já sabem. Quando isso entra na fase de projeto, começa a cair um pouco. Mas na fase de commodity, ele volta a subir. Por quê? Porque você tem que investir em aparecer, né, em marketing, porque todo mundo já conhece, então isso reduz o quê? O seu retorno. Né? Então, quando a gente entra na fase de conceito, o retorno é muito baixo, porque a gente está gastando muito dinheiro. Na fase de projeto é onde a gente ganha mais dinheiro. Por quê? Existe demanda para isso, né? São poucas as empresas, atenção para essa frase, são poucas as empresas que sabem trabalhar, e aí onde a gente consegue fazer dinheiro, tá? Então, se a gente lembrar um pouquinho, quem é mais antigo desse mercado, na época, né, lá em 98, quando a gente tinha hub e apareceram suítes com protocolo de gerenciamento, nossa, a gente fazia altas, né, tinha que mostrar, homologar, olha, funciona, né? Isso virou hoje totalmente commodity. Depois foi o wireless, né? Quem também estava no mercado aí a partir de 2000, sofreu para convencer o cliente a usar uma estrutura sem fio, né? Era muito difícil, as pessoas não confiavam, né? Isso lá para 2005, 2006 virou fase de projeto e depois foi para o Carrefour, foi para o varejo. E aí, né, a gente já sabe. A margem cai e a gente... E hoje o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento especial para o negócio de UTM, para o negócio de firewall, né? Hoje a gente chama de Next Generation Firewall, né? Que são essas atualizações, né, essas inovações que são feitas na tecnologia. A gente está vivendo, galera, um momento muito especial, onde essa tecnologia, ela acabou de sair da fase de conceito, né, e está indo para a fase de projeto. Prova disso sou eu falando aqui para vocês sobre isso, tá? Eu não faria a gente não faria um webinar para falar de wireless, né? Não tem sentido. Mas a gente está fazendo isso para mostrar uma grande oportunidade de negócio nesse mercado. Por este motivo, ele já saiu da fase de conceito e ele está entrando na fase de projeto. Por quê? Vamos lá, próximo. Então, para começar, eu vou passar algumas rápidas. Isso é tudo que eu... Né, coisa de 2022, agora do segundo semestre, primeiro semestre. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, no primeiro semestre, aumentou quase 100% o número de tentativas de ataque cibernético em empresa. A gente está falando de mais ou menos 32 bilhões de tentativas, né? Isso é muito mais do que o mesmo período do ano passado. Próximo, Diogo. Então, a gente vem lá. Então, vamos pegar alguns exemplos, né? Estou falando agora de agosto desse ano, tá? A gente teve invasão no Ministério da Saúde. O que mais? Próximo. A gente teve invasão na Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi mó bafafá. Próximo. A gente teve invasão na Toyota, né? A Toyota perdeu aí, teve corrompido a base de dados de informação de clientes. Próximo. Que a gente tem mais? O próprio consulado sul-americano, que os caras sul-americanos é todo neurótico para essa coisa de segurança. Tá aí, tivemos um golpe também conexão dentro do consulado, tá? Então, pode passar o próximo. A gente vê que hoje esse cenário, ele é muito atual. A gente está falando disso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Zyxel 2017, e a gente já fazia esse tipo de pitch, né? Já fazia esse tipo de conversas nos roadshows, mas ainda, vamos dizer, estava muito na fase de conceito mesmo, né? A gente ainda tinha muita dificuldade disso,
porque o mercado, né, as empresas já estavam sendo invadidas, mas assim, o mercado não estava tão aberto assim. Hoje, isso é notícia de jornal diária, né? A gente consegue ver isso todos os dias. E não é que os caras estão inventando coisa nova, não, não, são os mesmos caminhos para fazer phishing, acesso, a gente está falando de ransomware, a gente está falando daqueles trojan bancários, de rats, né? Os mesmos tipos de ameaça que vêm sendo utilizados, lógico, isso vem sendo inovado, né? As técnicas vêm sendo inovadas, mas o que aumentou mesmo foi a quantidade, tá? Não é nenhum caminho novo, nenhuma tecnologia nova, é a quantidade que isso vem acontecendo, né? E pasmem, os ataques, esse tipo de ataque vem sendo cada vez mais direcionado para onde? Para o SMB, exatamente para esse mercado onde as empresas não têm preparo, não têm tecnologia, sequer elas conhecem essa. Lógico que agora, né, com as notícias na TV, elas já começam a perceber que ela tem que fazer alguma coisa. Mas, assim, como a gente trabalha nessa área, a gente é acionado, vamos dizer assim, quase toda semana para dar uma ajuda. Olha, aconteceu isso comigo, o que eu faço? Para onde eu corro? E depois que aconteceu, né, galera? Vocês já sabem, não tem o que fazer. Próximo. Perfeito, Edson. Só fazer um comentário aqui nisso que você falou, porque tem muita gente que acha que os ataques só acontecem em empresas grandes, né? E aí a pessoa fala, mas a minha empresa é pequena, ninguém vai atacar ela porque eu tenho só um escritório aqui, mas ele não percebe que aí que é mais fácil, né? Porque a vulnerabilidade é muito maior nesses menores. Então não é que o cara vai focar na empresa dele, é porque na internet ficam rodando vários robôs que ficam vendo vulnerabilidade em qualquer localidade. Então, as empresas pequenas são as mais fáceis, onde o alvo é muito mais fácil de ser atacado e atingido, né? Então, quem pensa que por ser pequeno não é alvo, está totalmente enganado, né? Então, é bem isso que você tinha comentado antes. É isso aí. Sim. Quais são os principais motivos? E aí isso vai complementar a fala do Diogo. Primeiro, até 2017, 2016, um pouquinho antes, a gente tinha, né, dificuldade para ter banda larga, tá? Hoje não, hoje a gente tem aí R$ 100 reais, você tem 300 megas de banda larga. Então, isso faz com que empresas pequenas, antigamente, tinham problemas pequenos, de empresas pequenas, empresas grandes tinham problemas de empresas grandes. Hoje, as empresas pequenas, o mercado SMB, eles têm problemas de empresas grandes, porém eles não têm tecnologia, eles não têm recurso, eles não têm pessoas treinadas para fazer isso. Então, assim, a banda larga, ela acabou criando um cenário extremamente propício, porque muito mais dispositivos, muito mais acessos, muito mais opções, né? Então, hotspot, agora eu tenho banda, agora eu posso fazer, né? Posso criar um hotspot, posso fazer uma série de coisas que eu não podia antes. Só que agora você também tem um monte de problema que você não tinha antes, né? O outro motivo é lógico que foi a pandemia. Todo mundo foi trabalhar em home office. Então, abriu-se, né, as VPNs, abriram-se os acessos, abriram-se várias possibilidades, né, de entrada de novos vírus, de novos ransomware. Então, por quê? Porque antes estava tudo dentro da empresa, era guardado, a gente conseguia ser, né, o ambiente dentro da empresa é um pouco mais controlado. Na hora que você põe toda a galera para ir para casa, cada um acessa de um lugar, cada um tem uma internet, cada um tem uma forma, tem um comportamento, isso é outra coisa importante. Comportamento digital, né? Qual que é o comportamento digital da galera que trabalha, né, na empresa? Então, o cara vai no Facebook, o cara vive no Instagram, o que o cara faz? Acessa site pornográfico. Então, qual é o comportamento do seu usuário, né? E, por último, essa história, né, a transformação digital que vem aí avassaladora, né? IoT, os caras conectando tudo na internet, tudo vindo, né, indo para a mesma fonte, Big Data. Então, isso criou um cenário propício para os ataques. E é óbvio, próximo, por favor, que a gente está falando de um tamanho de aproximadamente 14 milhões, né, de empresas. Hoje, o mercado de empresas SMB,
Hoje ele tem, atualizados pelos dados do Sebrae aí, 13,5 milhões, né? São pequenas e médias empresas, e dessas a gente está falando de mais de 50% entre 50 e 100 usuários, né? Um dado importante é que essas empresas hoje já representam 30% do PIB aí, mais da metade dos empregos formais do Brasil. Então, assim, a gente está falando de um mercadão, né? Não é um mercadinho, é um mercadão. Nós estamos falando aí de 11, né? De mais mais da metade de 13 milhões, a gente está falando de 7 milhões quase de empresas que são bem o modelo de negócio para nosso trabalho, né, focado no SMB. Próximo, por favor. E desse número, 87% não possuem sequer uma política definida de internet. A gente está falando de mais ou menos um pouco mais de 11 milhões de empresas que não têm noção de como, e talvez nem tenha noção do perigo que corre, né? Por não ter nenhuma política de acesso de internet. A gente não está nem falando de política de segurança, né? Acesso de internet básico, né? Não tem. Então, de novo, olha o tamanho, né, do problema ou olha o tamanho do negócio que a gente está falando. A gente não está falando de um pequeno nicho da empresa, não, a gente está falando de quase 90% do mercado SMB. Tá? Próximo, por favor. E aí, óbvio, né, as pesquisas aí, a gente também está no Google, 4 entre 10 empresas agem contra a vazão. 4 entre 10, né? Então, a gente está falando de 40% aí está começando a se preocupar. E um dado legal, né, que depois que elas são atacadas, né, elas, né, pagariam o resgate. Então, a pesquisa fala, pô, se fosse, você pagaria o resgate? Pagaria 90%. Ou seja, ela começou a enxergar valor, né? Pagar resgate pode se transformar no quê? Pagar você para fazer um bom trabalho de prevenção, pagar uma solução de firewall, pagar uma solução que proteja, né? O Diogo falou de empresas pequenas, meu contador foi invadido e os caras pediram 1 milhão para eles. O tamanho da empresa do meu contador são 7 funcionários. Então, assim, a gente não está mais falando só da prefeitura, a gente está falando, e principalmente por quê? Porque essas empresas, elas estão conectadas a grandes empresas. Então, elas são caminhos para chegar em grandes empresas. Próximo, por favor. Legal falar, gente, que a gente não está mais falando de uma brincadeira, a gente não está mais falando de pequenos hackers, a gente não está falando, a gente está falando de um sistema econômico que tem uma receita estimada em 1 trilhão de dólares por ano, tá? Próximo, por favor. Mais ou menos, isso representa mais ou menos 1,5 vezes o que se faz hoje de dinheiro em falsificação e 2 vezes, quase 3 vezes o que se faz em drogas. Então, assim, a gente não está brincando com gente que não sabe o que está fazendo, tá? A atuação dessa é uma rede, na verdade, são grupos cibernéticos, tá? Cada um mais ou menos com uma especialização, estão ficando, por conta disso, se especializando, isso deixa os caras mais eficientes, né? Eles se concentram num tipo de ataque, né? Aproveitando aí o know-how das tecnologias, né? Não, exatamente, Edson. O pessoal, como você falou, né? São empresas mesmo, né, que fazem esse tipo de ataques ali. Não é uma pessoa, Sim. né? Eles têm toda uma Sim. empresa que faz todo... E além de ser uma empresa, Diogo, assim, hoje eles já estão se comunicando, né? Já tem especializações. Cara, é um mercado, né? Tem até os que a gente chama de Big Game Hunter, acho que que são caras assim que têm tecnicamente uma estratégia muito forte de comprometimento, né? São as coisas altamente sofisticadas. Eles trabalham combinando aí esse conhecimento técnico e pânico, né? Isso dá um efeito devastador aí na consequência do ataque. Então, é importante a gente entender, tem um mercado grande, tem um mercado que já sabe, tem um mercado que já sente a dor. Nós vamos falar de dor de cliente. Ele já começou a sentir a dor, né? Então, próximo, por favor. A gente vai ver o seguinte, né? Aqui, essa é a clássica, né? Empresas de pequeno porte são o principal alvo de ataque cibernético. A gente está falando que
O ataque em PYMEs, né, em SMB, em pequenas e médias empresas, aumentou 41% de janeiro para abril, né? Entre janeiro e abril desse ano, né? E qual que é o principal motivo, gente? É o motivo da gente estar aqui hoje. A ausência de uma infraestrutura de segurança digital. Só isso. Só isso. É só isso. Tá? Próximo, por favor. Então, a gente está falando o quê? Os principais motivos aí. Primeiro, não tem investimento em segurança digital, o cara é pequeno, né? Uma empresa de 50 funcionários, não vai investir uma grana alta no que hoje vocês, né, o mercado conhece como solução de segurança, né? Aí a gente está falando, eu vou falar, né? A gente está falando de Sophos, a gente está falando de algumas empresas já do mercado, né, que hoje tem são empresas importantes nesse mercado, são empresas reconhecidas, né? Mas, assim, uma empresa de 50 funcionários, pô, não é para mim isso, né? Isso é muito caro, né? Isso é muito especializado, né? Então, falta também mão de obra para entender sobre o assunto dentro da empresa, né? Normalmente, essas empresas, elas terceirizam ou elas contratam lá o primo do dono que vem lá e faz a rede e resolve tudo, né? Então, tá aí, ó, né? Oportunidade de negócio. Próximo, por favor. Ser a porta de entrada para uma grande empresa. Como eu falei, a pequena e média empresa, hoje, ela está conectada de alguma forma a um banco, ou a uma indústria, ou a um fornecedor, ou a um comprador. Então, ela é uma porta de entrada de conexão digital para chegar numa grande empresa, tá? E, obviamente, ela não tem nenhum tipo de política de segurança virtual, como a gente já comentou anteriormente, né? Não precisa a gente falar aqui de novo. Ninguém está preparado para lidar com ameaça, ninguém está olhando se o funcionário está acessando, o que ele não está acessando, né? O cara está meio preocupado agora se o cara está trabalhando, se ele não está vendo porcaria, né? Ah, não está vendo porcaria na internet. Mas não é isso, né? A gente está falando de uma política de segurança, né? Próximo, por favor. Então, assim, como é que a gente pode ajudar, né, cumprir a nossa missão e ajudar essas empresas? Tá? Como é que a gente investindo em prevenção? Aqui está o negócio. Instalar antivírus, né, nos equipamentos dos colaboradores e colocar uma infraestrutura de cibersegurança. Né? Hoje a gente fala do quê? De UTM, né? UTM é Unified Threat Management, então, uma unidade de gerenciamento de ameaças, né? A gente também pode ajudar a empresa a implantar política de segurança. Esse é um outro negócio que a gente, como canal, pode trabalhar. E ainda agora, existe a possibilidade da gente contratar seguro cibernético, né? As empresas seguradoras já têm uma modalidade de seguro cibernético. Então, assim, esses 3 primeiros pontos, eles se transformam num grande mar azul para a gente do canal. Você que já tem o teu cliente de switch, você que já tem teu cliente de Wi-Fi, pergunta para ele, qual que é a tua estrutura de segurança? Né? Próximo, por favor. Cara, se você não conhece, nunca ouviu falar de UTM, assim, eu vou pedir perdão àqueles que já conhecem, né? Mas, assim, o UTM, o que a gente fala de UTM, é um firewall, é um cara que quando o pacote está chegando de fora, ele vai perguntar de onde ele vem, para onde ele vai, e aí, pode dar uns enter aí, ele vai, no UTM, ele vai passar por uma sequência de filtros, tá? Para poder entrar, né? Esse equipamento, ele faz essa filtragem, né? E não deixa que entre antivírus, não deixa que o cara saia para um acesso de pornografia, ele não deixa spam entrar, né? Enfim, todos aqueles motivos, phishing, todos aqueles motivos que a gente falou lá no começo, os trojans, são filtrados por esse equipamento, tá? E esse equipamento hoje é uma caixa que vem com uma licença, no caso da Zyxel, a gente já vem com 1 ano de licença grátis, né? E a gente está falando, gente, de uma caixa que começa por volta de R$3.000. Tá? Então, assim, agora eu vou passar a palavra para o Diogo falar um pouquinho sobre a Zyxel e sobre essa oportunidade, a gente olhando para a Zyxel. Mas eu queria deixar pontuado aqui para vocês, é o seguinte, pergunta para o seu cliente, pergunta para ele, seu cliente de Wi-Fi, você que faz Wi-Fi, você que faz switch, cara, você tem segurança? Como é que é feito aí essa... você vai ver que normalmente é um micro não sei das quantas, é o primo que fez alguma coisa em Ubuntu, é alguma coisinha quebra-galho, porcaria, que não segura.
Então, assim, a gente está falando de um equipamento de firewall, de UTM mesmo, não é assim, não é porque, sim, essa solução já vem com 1 ano de licença inclusa, tá? E assim, eu estou falando de novo, falar de novo, gente, é R$ 3.000, é um pouquinho menos, tá? 3 pau, né? Você compra e aí você monta uma solução. No final, a gente vai, o bundle tem esse equipamento também, mas Diogão, fala um pouco das Zyxel, fala um pouco dessa linha das Zyxel para a gente saber como é que, o pessoal saber como é que funciona. Não, perfeito, Edson. Acho que foi bem legal, bem relevante os números que você montou, né? Apresentou aí para o pessoal ter uma ideia do tamanho do mercado, né? E eu vou ser bem breve aqui para a gente não se estender muito no nosso tempo aqui e a gente finalizar em no máximo 10 minutinhos esse webinar, tá? Então, só falando um pouco dos números da Zyxel, para quem ainda não conhece a Zyxel, né? É uma empresa aí que está há mais de 33 anos no mercado global, né? A Zyxel é taiwanesa, então a nossa matriz fica em Taiwan, né? A gente teve um faturamento aí próximo a US$ 1 bilhão no ano passado, tá? A Zyxel fabrica aí mais de 20 milhões de dispositivos por ano, né? E todo o grupo Zyxel, aí que é composto de várias empresas, né? A gente tem a Zyxel Communication, que fabrica aí equipamentos para provedores de internet, então a parte de roteador caseiro, ONU, OLTs, né? A Zyxel Network, que é essa que a gente está falando mais hoje aí, que são os equipamentos de Next Generation Firewall, Access Points profissionais e switches, né? A Mitra Stars é a nossa fábrica aí, que tem contrato com grandes operadoras aí, fabrica o router da Vivo Fibra, aquele quadrado preto, né, que muita gente conhece aí, e várias outras empresas do grupo aí na parte de IoT, 5G, que compõem toda a holding do grupo Zyxel hoje a nível global, né? E só para mostrar aqui no Brasil, a Zyxel está há 8 anos atuando no mercado brasileiro e temos vários cases aí em clientes grandes e conhecidos, tanto na parte governamental aí, ganhamos bastante edital aí em prefeituras, né, fazendo smart cities aí, Prefeitura de Tarumã, Bragança Paulista, Feira de Santana, né, Araraquara, Correios também, e outras empresas privadas aí conhecidas, como a rede Vivara, de lojas aí, joalheria nos shoppings, né? Fábrica da Contini, de bebida e várias outras mais aí, né? Tanto cases aí nessa parte de segurança, como switches e access points também, né? A nível global também tem várias marcas conhecidas como Subway, Holiday Inn, Grand Hyatt, KFC, né? Que a Zyxel já atende aqui, né? Falando rapidamente da estrutura da Zyxel aqui no Brasil, né? Então, o Edson já pontuou muito bem aí um dos nossos pontos fortes, né? É que a Zyxel realmente consegue entregar mais por menos. Então, a gente consegue atender features de igual para igual com grandes players de produtos com um custo-benefício que cabe no bolso do pequeno e médio, né? E os pontos fortes aí é que a Zyxel tem um suporte local, então a gente tem um escritório físico em São Paulo, aqui no Itaim Bibi, de onde eu estou falando agora, onde fica a nossa equipe comercial, pré-venda, suporte, e é muito importante isso, o suporte, ele é todo da Zyxel, né? Então, não fica fora num call center externo, terceirizado, né? Vocês vão falar com o time da Zyxel mesmo, de suporte, né? Todo esse portfólio tem 5 anos de garantia e o RMA avançado aí, então qualquer problema que tiver, a gente tem um estoque próprio de RMA para atender, uma troca em garantia rapidamente, direto com a Zyxel, né? A gente manda um equipamento novo para o cliente, então isso agiliza muito, né? E todo o nosso programa de canais, de parceria de certificação, registro de oportunidade, né? A gente trabalha também aí com os nossos distribuidores com equipamentos à pronta entrega, tudo aqui no Brasil, né? Todo o nosso estoque
fica no Brasil mesmo, então a gente tem homologação Anatel dos produtos e todos os itens aí para vocês conseguirem agilizar na entrega, né? Bom, falando rapidamente aqui, tá? Não vou detalhar muito tecnicamente esses produtos. Para quem quiser se aprofundar depois, a gente vocês podem contatar a Zyxel aqui, a gente detalha mais sobre esses equipamentos aí, né? Acho que o Edson já exemplificou muito bem, né, de que o mercado é bem grande para a gente trabalhar esse tipo de produto, né? E aqui a gente está falando exatamente de equipamentos de Next Generation Firewall que atende até 50 usuários e até 100 usuários. Ou seja, daqueles 14 milhões de empresas, acho que o Edson mostrou ali, mais de 50% são empresas até 100 usuários. Então, aqui a gente está falando de mais de 7 milhões de empresas, né? Então, é um mercado gigantesco que pode ser trabalhado aí, que precisam desse equipamento. Agora, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas estão precisando se adequar, estão precisando de equipamentos que façam a proteção e segurança dos dados, né? Então, esse é um equipamento que cabe no bolso aí de empresas pequenas e vai ter todas aquelas camadas de proteção que o Edson apresentou, com 5 anos de garantia, com suporte da equipe da Zyxel aqui, né? E várias outras features aí, né? Podendo gerenciar em nuvem pelo Nebula, que é a nossa plataforma de gerenciamento em nuvem, né? Então, você tem toda essa proteção aí por um custo-benefício bem acessível aí, né, para esse mercado de pequenas e médias, né? Todos os nossos equipamentos aí de Firewall, eles têm a parte de machine learning, ou seja, eles aprendem em tempo real tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Então, a Zyxel tem o Security Cloud, que é uma base de dados na nuvem, onde todos os firewalls, eles ficam conectados. Então, teve uma ameaça nova nos Estados Unidos, e isso já é replicado para a base, e todos os firewalls já aprendem em tempo real, sem intervenção humana, né? Isso aumenta bastante a segurança dos equipamentos aí, né? E um dos pontos importantes da gente falar é a parte de relatório, né? Onde você consegue visualizar tudo que o equipamento, o firewall, está fazendo na rede. Então, se teve tentativa de invasão, os vírus bloqueados, o que os usuários estão acessando, né? Você pode gerar um PDF e enviar por e-mail para o diretor, para o dono da empresa, para a área de TI, para quem quiser acompanhar isso também, né? Teve uma pergunta ali do Thiago, FlexSen tem 2 WANs, exatamente. A partir do primeiro modelo, desde o primeiro modelo, ele suporta 2 links de internet, né? Então, ele tem 2 WANs, pode fazer o balanceamento dos links ou failover, e aí nos modelos maiores vão suportando mais links de internet, tá? E aproveitando a sua pergunta também, né? Ele tem 2 WANs, então ele suporta 2 links de internet, mais uma redundância de um dongle 5G, 4G ali que você coloca na USB também, tá? É possível fazer essa outra redundância de link também. Bom, então para finalizar aqui, né, todos os nossos equipamentos são certificados pela ICSA Labs, então todas as features de segurança estão em compliance, né? Estão adequadas aí, né? E para a gente finalizar, então, Edson, só fala um pouquinho da Fest aí, do que você preparou para o pessoal que ficou no webinar aí até o final. E a gente... Maravilha. Maravilha, Diogo. Eu acho que assim, uma coisa que eu não falei na minha fala, até porque esse é um outro ponto, LGPD, né? LGPD, na verdade, por si só já seria um grande motivo para a gente estar olhando para isso, mas eu acho que o foco não né? O foco é a demanda. Cara, isso é uma coisa que tá batendo na porta das empresas, tá? Então, tem que entender isso com muita clareza. Está batendo na porta das empresas. Os caras, se eles não comprarem de vocês, eles vão comprar de alguém. Tá? E por que não, você que já está lá dentro, mas fala, pô, mas eu preciso fazer treinamento. A Zyxel treina você, tem certificação primeiro nível grátis, é só falar com a Zyxel. E isso, eu garanto para você, se você é um bom cara de Wi-Fi, se você é um bom cara de switch,
você não vai ter dificuldade em aprender a trabalhar com o TM. Eu garanto isso para você. O TM é aquele produto que fica lá quietinho, que ninguém vê, que ninguém dá valor para ele. E esses relatórios que o Diogo mostrou, é uma forma de você fazer marketing desse seu trabalho. Todo mês você vai entregar, o cara vai valorizar a sua presença lá, tá? Bom, nós somos da Fastware. A Fastware é um distribuidor que conta com mais ou menos uns 30 anos de experiência de pessoas que estão no mercado, que já trabalharam com esses grandes distribuidores aí que vocês trabalham. A gente já trabalhou na Age, na Alcateia, na ScanSource, e né, são algumas pessoas que juntaram a sua experiência e montaram essa distribuição, e nós somos 100% focados em Zyxel. Gente, a gente vende só Zyxel, tá? Então, se a gente não vender Zyxel, a gente não vai vender nada. Então, liga para nós que nós vamos atender vocês. A gente conhece de Zyxel, a gente está muito próximo, então, fisicamente até a gente está muito próximo, né? O nosso warehouse é bem próximo. A gente, né, trabalha para ter agilidade, para trabalhar de forma descomplicada, né? A gente até gosta de, você gosta de Uber, de Spotify, você gosta de coisa rápida, fala com a gente que a gente está, assim, se especializando em atender bem vocês, tá bom? E eu queria, para vocês que estão aqui hoje, são 28 pessoas que estão aqui até o final, tá? Eu queria... Obrigado, William e Marcelo. Obrigado. Aproveitando aí, o William e o Marcelo pediram para mandar aí, né? Todo mundo que participou, a gente vai compartilhar essa apresentação, tá? E isso vai ficar gravado. E a parte de certificação, Marcelo, que você pediu, depois a gente tem aí o e-mail de todo mundo que se cadastrou, de que está aqui, a gente manda também esses links, tá? Que é do nosso portal de certificação aí. Então, você está vendo, eu falei de um firewall de UTM por 3 pau. Então, a gente está montando um bundle hoje especial para vocês que estão aqui, de um switch de 24 portas, né? Um access point e um firewall para 50 usuários, tá? No valor de R$ 5.500. Então, está aberta aí, nós vamos ficar com essa promo aberta até hoje, no final da tarde. Quem quiser entender como é que funciona, cara, se você tem um cliente que está com um projeto de Wi-Fi na gaveta, é a hora de você ligar para ele e falar, negão, olha, eu vou te dar aqui um Wi-Fi, mais um switch e vou te colocar tudo isso com segurança, tá? Então, não tem como não trabalhar, tá bom? R$ 5.500, né? A gente aceita Pix, cartão, Vale, vamos trabalhar, vamos vender, vamos botar essa solução disponível para que as pessoas possam ter acesso à segurança. Uma das grandes preocupações nossas com esse trabalho também, claro, é vender, né? Todo mundo, vocês, nós, a Zyxel, nós vivemos disso, mas muito importante que a gente faça nosso papel, né? Para combater esse crime, para combater essas ameaças, né, e deixar o teu cliente seguro, né? Então, poxa, bom, próximo aí... Aí finalizamos então, né, Edson? Agradecer aí a isso, presença de todo mundo e, bom, se exatamente. quiserem fazer alguém quiser perguntar alguma coisa aí antes da gente finalizar também, tá? O site da Fastware é www.fastware.com.br. Lá vocês têm os links que entram direto em contato com a gente. A gente também tem disponibilidade para estar atendendo na parte de preço. O Diogo está aí, a Zyxel inteira à disposição de vocês. E, de novo, reforçando, a gente agradece a presença de vocês. E parabéns por vocês terem ficado aqui com a gente. Acho que é uma grande oportunidade para todo mundo hoje o que a gente fez aqui, tá bom? Obrigado aí, Diogo. Brigadão. Felipe aí, obrigado. Fernanda, minha querida Fernanda, obrigado. Um abraço. Olha lá, a Fernanda está Obrigado a colocando aqui você aí, Edson. comercial Zyxel. Tamo junto aí. No final aqui, todo mundo que participou, a gente vai mandar um e-mail com conteúdo e aí a gente manda os seus contatos aí também, Edson, para quem quiser conhecer melhor aí a Fast e a Zyxel, né? A gente compartilha aí. Obrigado a todos aí e até o próximo webinar. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Valeu.